sejam bem-vindas a mais um Café com Estilo. Tchim, tchim! E a nossa convidada especial de hoje é a Nel Cuca. Para quem não conhece, a Nel é expert em imagem, em consultoria de imagem, mas a Nel trabalha de uma maneira diferente com as mulheres. E eu pedi para a Nel vir aqui compartilhar um pouquinho da experiência e do conhecimento dela, que ela tem com essa questão da imagem, mas também do interior, porque ela faz um trabalho mais profundo com as mulheres. Nel, então queria que você dá oi primeiro para os meninos. Olá, garotas, tudo bem? Então, eu tô aqui junto com a Ju pra gente conversar um pouquinho sobre essa questão de imagem, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais a fundo. Meu trabalho realmente vai um pouquinho mais a fundo. Eu tenho trabalhado muito com pessoas que elas têm dificuldade de se enxergar com relação à roupa, moda, estilo, mas é mais porque ela teve muito trauma, muita coisa difícil na infância, às vezes hoje o marido pega no pé, alguma coisa assim. E na verdade, quando a gente vai trabalhar um pouquinho mais a fundo isso, você vê que são coisas que a pessoa está pensando lá dentro, ela quer mudar, mas ela não consegue. E é muito difícil para ela sozinha fazer isso. Então ela me procura, a gente conversa e eu faço, além das coisas, dos passos da consultoria que, né, as consultoras principalmente sabem, eu vou um pouquinho mais além. Rola aconselhamento, se a gente precisar fazer um pouquinho mais de tempo, no caso, a gente faz, aumenta um pouquinho esses encontros. Meninas, eu não sei se vocês sabem, mas a Nel é pastora. Então por isso que ela tá falando desse processo um pouco mais fundo. Então ela tem experiência já há anos com essa questão de aconselhamento, de conversar com as pessoas. Eu até brinco com a Nel. Nel, você é personal life, porque além de consultora, gente, são conselhos que envolvem a vida, né? Então, sei lá, você pode compartilhar, né, alguma experiência que você teve marcante, claro, sem citar nomes, né, por conta de clientes que a gente reserva, se vocês sabem como funciona essa questão de preservar a imagem do cliente, mas para compartilhar alguma dificuldade que você já teve nesse processo, porque não é só simplesmente, eu acho que eu tenho experiência, eu vou trabalhar com as pessoas. Não, são pessoas, né, Nel? São sentimentos, são vida. É sério, né? É muito sério. Então tem que ter uma maturidade, tanto espiritual quanto de conhecimento, para que possa realizar esse processo, né? Eu acho bacana porque, por exemplo, esses dias ainda eu estava atendendo alguém, uma pessoa linda, 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 magérrima, com tudo no lugar, tudo perfeito, dentes branquinhos. Mas eu percebi que cada vez que a gente ia experimentar uma roupa, alguma coisa, ela se encolhia muito e ela acabava assim, tipo, ficando chateada, como se ela não gostasse daquele momento. E pra mim a consultoria tem que ser divertida, legal, bacana, como é pra mim, como eu vejo. E eu perguntei a ela, tá tudo bem? Eu posso te ajudar em alguma coisa? E qual não foi minha surpresa que ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu falei, opa, tem mais algo aí. Aí começamos a conversar, ela foi me explicando algumas coisas, eu fui entendendo. Então, quer dizer, ela tinha um monte de traumas que a seguravam e deixavam ela numa rodinha de hamster. E ela não conseguia sair daquele lugar. Até que fomos conversando, e o feedback dela com relação à consultoria foi o seguinte, que a consultoria realmente é mais que roupa, moda e estilo. O processo para ela foi de dentro para fora, por mais que a gente estava arrumando a roupa, ainda assim era de dentro para fora, porque ela decidiu se autoconhecer e fui conversando com ela aos poucos. A gente aumentou um pouquinho mais o tempo de consultoria para a gente poder conversar um pouquinho mais. E ela não estava mais indo para academia. A gente terminou numa terça, eu acredito. Na quinta ela já estava indo para academia e me mandava os audiozinhos dos exercícios e fazendo. Então assim, eu tenho várias experiências assim, mas eu acredito muito, é a forma que se trabalha, né? Eu acredito em Deus, então eu acredito que nele eu posso fazer com que as pessoas sejam tocadas por ele através da minha vida. Então é um processo muito bacana e sem contar que pra mim é muito vívido isso. Né? Quando você foi na minha casa fazer o meu guarda-roupa, eu morria de vergonha, eu tinha só 23 camisas. Como assim, Juliana Bacelar veio na minha casa e
fez o que tinha que fazer. Ela não esquece nunca das camisas, não, gente. gente. Eu só tinha camisa, pelo amor de Deus. E foi muito legal, porque aos pouquinhos eu fui me autoconhecendo em cima daquilo que você falou pra mim com relação à roupa. Mas daí tinha algumas outras coisas que eu precisava, que eu podia melhorar, né? Vocês estão vendo que eu tô de colorido? Não gosto muito, mas eu tô tentando, né? Tô usando Ela saia. se permite, gente, aquilo que a gente fala de escolher. Então ela se permite usar mesmo que, não gosto. Mas você, todo um processo, né, Nel, nesses anos. Porque é um hábito, né, Ju? Se você não se permitir, você nunca vai começar. E pra você sair de uma redoma, de um lugar fechado, de uma inércia, de um comodismo, você tem que ousar. E ousar nem sempre é grande. Ousar, às vezes, começa do pequeno. E eu acho isso bacana porque é paulatino, né? É aos pouquinhos. Então, eu gosto muito, por exemplo, eu faço online, né? Bastante. E como é interessante. Então, o primeiro contato com a pessoa eu faço via telefone. Eu ligo mesmo. Ligo, não importa quantos minutos. Elas sempre querem dicas de consultoria online. Eu ligo mesmo. Por quê? Eu sou cantora, eu entendo da voz das pessoas. Como eu não tô com ela ali na minha frente, porque aqui eu tô sentindo a tua energia, você tá sentindo a minha. Mas não tem jeito de eu saber se eu não ver a pessoa. Então eu ligo. E pela voz eu começo a entender um monte de coisas. Se eu tenho que me cuidar mais na questão do pagamento, se a pessoa vai fazer as tarefas, porque online é muito tarefa, né? Eu digo pra pessoa, faz isso, isso, isso. Se a pessoa não fizer, ela não aprende. Sim, você não tá vendo, né? Então, a voz da pessoa, o sorriso, o jeito dela interagir ali no telefone ajuda muito. E o que é legal, um dos últimos online que eu fiz masculino, eu perguntei assim pra ele, você usa cinto pra segurar a sua calça ou pra arrematar o look, pra fechar o look, dar um finalmente no look? Ele riu assim, né? Eu imaginei ele rindo pra trás, eu só ouvi o som. Ele gargalhou, é claro que pra segurar a calça. Errado. O cinto é simplesmente pra acabar. Dar o acabamento, né? Então você olha, você vê ali um fechamento de look. O cinto é pra isso. Ele ficou quietinho e me disse assim, vamos ver. Ao longo da consultoria, vamos ver. A minha surpresa foi enorme quando, dali uns 5, 6 dias, ele me disse assim, eu preciso fazer uma viagem de 5 dias e eu preciso que você me ajude a arrumar a mala. Ok, você vai pra loja e aí eu vou ficar em casa te monitorando através do WhatsApp. E ele ia me mandando as fotos e eu ia dizendo assim pra ele, essa aqui dá pra ser um número menor. Dele, sério? Eu vou tentar. Todo desconfiado. Foi lá, diminuiu o número de calça. O que acontece? Ele comprava pela internet, ele comprava 2 números a mais. Então tinha muito pano, tanto na cintura quanto lá embaixo na perna. Não mandava na costureira. Não... Aí a consultora chega com uma pergunta, a gente vai organizando, né? Então, só que o que eu acho mais legal, foi muito bacana ele encontrar o número real da calça dele. Mas o mais legal foi quando ele se sentou num barzinho nessa viagem que ele foi com os amigos e todo mundo dizia pra ele assim, você está estiloso, que bacana, você mudou a sua forma, você está mais alegre, eu consigo ver mais o seu rosto. Porque, claro, a gente trabalhou a questão do visagismo, né, toda uma... Ele conseguiu passar a mensagem que ele queria, né? Então, só que o meu trabalho pode ser só isso ou pode ser mais fundo. Então é a pessoa quem escolhe, né, se ela deseja ir mais fundo ou não. Mas eu acho uma delícia trabalhar um pouco mais profundo porque, sabe, a gente está muito fechado em coisas que colocaram na gente. Não é nosso, colocaram. E daí a gente fica ali desperdido, sem aproveitar a vida. E eu acho que, por exemplo, quando você foi à minha casa e eu mudei, eu vi um mundo diferente pra mim. Né? E eu quero que as pessoas vejam o mesmo mundo que eu vi. Só que elas não podem ver pela minha perspectiva. Então eu pego pela mão e ensino alguns passos e ela vai seguir esses passos em cima daquilo que ela tem de entendimento da vida. Eu acho que o rico da vida é isso. Porque você faz a consultoria de uma forma e eu faço da outra. E cada uma das consultorias que tem no mundo farão do seu modo. E todas nós podemos contribuir para quê? Para que a pessoa tenha mais autoestima, que a pessoa esteja mais para cima, que a pessoa se ame, se olhe com mais carinho, se olhe com mais amor.
né? Porque a gente se cobra demais. Já tem um monte de gente cobrando a gente, então se a gente não se cobrar tanto assim é melhor, né? A vida fica mais levinha. É gostoso por isso. E a consultoria, gente, se vocês repararem para Nel, a moda é apenas uma ferramenta para ela conquistar o objetivo. A gente brinca aqui que ela é nossa, como é que é? Espiritual. Porque a gente também sempre pede ajuda para Nel, então ela é uma peça fundamental. E ó, para conseguir que ela viesse aqui, né, falar para vocês, mas a gente conseguiu, então agradeço. E é um prazer mesmo. Você compartilhou um pouquinho aí com as meninas. Se vocês tiverem oportunidade de seguem a Nel lá no Instagram, sabe, conversa com a Nel, aí eu tenho certeza que ela vai fazer a diferença na vida de vocês aí com a experiência dela. Nel, brigadão. Obrigada. Vamos fazer nosso brinde final? Vamos. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Café com Estilo, Nel. Tchim, tchim. Beijinho e até o próximo vídeo.